capítulo 4, versículo 14. Ele fala do assunto mais importante para todo ser humano que está andando sobre a terra e que já andou e que andará ainda sobre a terra. Aqueles de quem está escrito que nós estávamos mortos. Não existe uma palavra mais maravilhosa para se ouvir do que a palavra da ressurreição. Ressurreição fala de vida. Ressurreição fala de sair de uma condenação, das consequências do pecado, que é a morte. E agora o Senhor Deus restaura esta verdade na Igreja de Cristo, porque este tempo se aproxima. E ele diz no versículo 14, pois, se cremos, se de fato cremos, que Jesus morreu e ressuscitou, aleluia, assim também Deus trará juntamente com Jesus aqueles que dormem, aqueles que estão mortos. Eu estou lendo conforme a versão dos poderosos profetas do Senhor. Então, nós cremos, Igreja de Cristo, você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Então, ele tem ali uma condicional, se cremos. Então, nós também sabemos que todos aqueles que estão em Cristo, Deus trará juntamente com Jesus todos aqueles que nele dormem. Então, ele está falando de um povo que já não está conosco, mas que já está com o Senhor, aguardando a promessa que nós também estamos aguardando. Eu preciso colocar para esta igreja, para este ministério e todos os que estão me ouvindo, que a razão pela qual Deus enviou Elias e Moisés de volta à terra, as duas testemunhas do livro do Apocalipse 11, esses dois profetas do céu, eles apareceram vivos com Jesus no Monte da Transfiguração. Por favor, Bispo João, guarda aí, marca bem aí 1 Tessalonicenses 4:14, mas vamos agora ao livro de, vamos ver, acho que eu prefiro abrir em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 3. Mateus 17, versículos de 1 a 3. Por que o Senhor restaurou o sacerdócio na terra? O sacerdócio. É porque chegou a hora da igreja ser confrontada com a verdade eterna. Se ela vai ressuscitar ou se ela vai permanecer na morte. Então, Mateus 17, a partir do versículo 1, ele diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Veja que Jesus escolheu 3 discípulos hebreus para testemunhar algo que nós, neste tempo, todos estamos testemunhando da mesma forma. E os levou em particular a um alto monte. Aqui fala muito. Foi uma experiência especial. Foi uma experiência específica para 3 discípulos que seriam os pilares, as colunas, os sustentáculos da igreja. Pedro, Tiago e João. Estas 3 testemunhas que iriam testemunhar algo maravilhoso
Pela palavra deles, a Bíblia foi escrita e todo o cristianismo e a cristandade têm crido nesta palavra que está registrada pelo Espírito Santo desta ocasião, para que você não perca o tempo da sua visitação. Ele levou em particular a um alto monte. Quando fala em um alto monte, nós sabemos que estamos falando do monte do Senhor. Não importa o nome que este monte tem na terra, mas é o monte do Senhor, porque aqui está escrito um alto monte. Se o nome deste monte fosse importante, estaria registrado, mas o Senhor quer que nós saibamos que quando o Senhor se revela e se manifesta com esta glória que nós vamos ler, isso está falando de uma posição celestial. Versículo 2. E ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Será que nós vimos uma transfiguração semelhante nestes dias? Versículo 17. Objetivo. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Se alguém puder, se o bispo João puder colocar para mim o livro de Lucas, capítulo 9, os versículos de 29 em diante, nós queremos também ler a respeito disto. E aconteceu que, enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Eu pergunto para vocês, neste tempo, quando o Messias se manifestou na terra, Moisés e Elias estavam vivos ou mortos? Essa é a pergunta que está sendo lançada para a igreja que está duvidando do que temos falado. Estas duas testemunhas do Messias apareceram em glória e falavam com ele da sua partida, que estava para se cumprir em Jerusalém. Alguém está me acompanhando? Por favor, deem uma salva de palmas para o Espírito Santo, que não nos... Glória a Deus. Este evento do Monte da Transfiguração, este evento é um evento que fala da destruição da morte. Porque fala de 2 profetas que vivem na presença de Deus eternamente. Elias não viu a morte. Eu não vou abrir na Bíblia, porque senão nós vamos prolongar muito, o objetivo não é este. Elias foi levado vivo para o céu em uma carruagem de fogo, escoltado por anjos de fogo, cavaleiros de fogo. E eu digo para vocês, quem foi testemunha desta ascensão de Elias com o corpo físico? Eliseu. Você crê na palavra de Eliseu? Veja como o Senhor vai pegar a igreja que se diz cristã
e vai colocar ela num canto, acuá-la, e vai provar para ela que ela não crê em nada. Pela palavra de 3 discípulos hebreus, todo o cristianismo creu na transfiguração de Jesus com Elias e Moisés. Pela palavra de um profeta, Eliseu, todo o cristianismo diz que Elias não viu a morte. Ele foi levado vivo para o céu. Nós temos hoje evidências filmadas, físicas. E esta geração está sendo condenada pela sua incredulidade. Porque, assim como Jesus disse, se vocês tivessem crido neles, vocês creriam em mim também. Mas os pais de vocês matam os profetas. E vocês, hipócritas, constroem túmulos para eles. Mas se vocês tivessem vivido no tempo dos seus pais, no tempo dos profetas, vocês também teriam matado eles. Porque quando eles aparecem na terra, a igreja mata, apedreja, esconde, não reconhece. Então, voltando aqui a esta palavra, que nós estamos falando, por que Deus ressuscitou um sacerdócio na terra? Por que que o Senhor está restaurando e trazendo à vida novamente o sacerdócio que é escolhido e separado por estes 2 profetas na Bíblia? Pelo profeta Moisés. Ele está restaurando isso agora. Por que que eu estou vestindo neste dia vestes talares, vestes sacerdotais, desenhadas por estes profetas, conforme Deus mostrou para eles no céu?